Olá, estudante! Seja muito bem-vindo a esse canal. Esse é mais um vídeo e olha, hoje a gente está com um conteúdo especial, tá? Joana d'Arc. Toda a história dela para você utilizar como embasamento na sua redação e, claro, né, para suas aulas de história aí estarem com muito mais conteúdo e de primeira, hein? Então já prepara papel e caneta na mão, que quando terminar essa aula você está prontíssimo para fazer uma redação com Joana d'Arc como embasamento. Bora lá? Bom, pra gente começar entendendo de Joana d'Arc, primeiro eu preciso te dar algumas informações, tá bom? Ela nasceu em 1412 e essa Guerra dos 100 Anos, ela nasceu em meio à guerra, pessoal. A Guerra dos 100 Anos foi de 1337 até 1453. Foi uma guerra de 100 anos que durou muito mais do que 100 anos, 116 anos para ser mais exata, tá? Uma guerra entre França e Inglaterra, justamente porque tinha ali várias questões sobre disputa de territórios. Bom, e ela, digamos assim, né, quando ela nasceu, essa guerra estava na terceira fase, que é a fase chamada de Lancaster. Então, durante a infância e adolescência dela, ela ficou ali observando, visualizando, digamos que o ambiente dela era de disputa, tá? E desde que ela começou a observar isso, ela ficou sempre muito curiosa. Ela não tinha medo, receio, raiva, não. Ela tinha bastante curiosidade sobre esse ambiente aí de guerra. Bom, para a gente entender um pouco também, vamos lembrar que lá no século XV a igreja tinha bastante poder político. Então, a vida, né, dessa região, desses moradores, tinha o campo, as atividades rurais, tinha as atividades na igreja e tinha as feiras, assim, aquelas feiras onde os mercadores ali faziam compra e venda de material, né? A troca, na verdade, o escambo. Observação importante aqui. Essa era a vida dela, né? Ah, e ela era analfabeta, tá? A nossa Joana d'Arc, ela não sabia ler ou escrever. Bom, e toda a infância dela foi vivenciando aquilo até que os primeiros relatos históricos contam que quando ela ainda tinha ali de 13 anos, ela teve a chamada primeira visão. Sim, imagine ali, ela estava lá no campo, brincando, correndo, e deitada ali, observando a natureza, ela viu o arcanjo Miguel. Sim, o arcanjo Miguel e mais outros dois anjos, e esses anjos estavam falando para ela, passando mensagens para ela, de que ela deveria passar alguns recados, digamos, para o imperador naquele momento, que eram recados sobre estratégia de guerra. Esse é o tal do Mula. Para que a França não perdesse a disputa de território. Pausa aqui, tá? Pausa aqui. Óbvio que essa informação, nesse momento da história ali, né, nesse contexto histórico, como a igreja tinha bastante ali, bastante poder político, quando ela foi dividir isso com a própria igreja, com a família, com os amigos, ou então com esses soldados aí, né, esses escudeiros aí do imperador, todo mundo olhou aquilo e falou, não, desconsidera isso. Ela tá pirando, sabe? Ela tá com esquizofrenia. Esse ainda foi um diagnóstico que deram para ela naquele momento. Não, olha só, isso daí é uma epilepsia, é isso que ela tem. Bom, então inicialmente ali, obviamente, né, teve bastante conceito leigo nesse momento. Ninguém ali entendia o que estava acontecendo com ela. Até que de tanto ela insistir, pessoal, de tanto ela insistir e continuar com essas visões, aos 16 anos ela conseguiu convencer aí os escudeiros do imperador de que ela precisava comunicar com ele, de que ela tinha várias visões, várias mensagens e ela não podia dividir com ninguém, ela precisava falar diretamente com ele. De tanto insistir, então, ela teve ali que ser escoltada por alguns escudeiros e falar com esse imperador, tá? Quando chegou lá para falar com o imperador, olha só, a França, ela estava no momento em queda na guerra, tá? Ela estava sendo praticamente destruída ali, derrotada pela Inglaterra. Não era um bom momento para ela, digamos. E esse rei aí, ele estava desesperado. Ele falou, cara, eu vou perder essa guerra, vai dar ruim nisso daí. Eu preciso de ajuda. Óbvio que a ajuda de uma garota de 16 anos não era o que ele mais esperava, né, pessoal? Bom, mas ela foi aí para essa batalha de Rovrai, quando ela tinha 16 anos, né, escoltada aí por alguns escudeiros. Chegou lá, esse rei não queria falar com ela, como eu te falei, mas quem foi que convenceu o rei a conversar com ela? A sogra. Você tá surdo? Tá com vida aonde? Exatamente. A sogra convenceu ele porque falou, cara, você já tá perdidaço.
tá dando ruim, você vai perder essa guerra, não, você tá desesperado, né? E no meio que você não tem alternativa, você deveria sim conversar com ela. Bom, então ele aceitou conversar com ela, só que ele falou, bom, ela nem me conhece, isso daí tá sendo, ela é uma mentirosa. Mentira! Ela é uma doente, não vale a pena conversar com ela. Olha só, pessoal. E aí ele foi com mais, né, com mais alguns conselheiros dele, mais alguns funcionários, chegou lá, 7, 8 homens, e quem se apresentou foi um dos funcionários dele, exatamente se passando por ele, porque ele falou, quero ver, essa menina não sabia de nada. Chegando lá, pessoal, ela não sabia quem era ele, mas ela conseguiu identificá-lo. Tinha uma roda lá com 7, 8, e aí quem se apresentou para ela desconsiderou. Ela ficou olhando justamente a outra pessoa, que era o nosso imperador. Ou seja, alguma coisa acontecia com Joana d'Arc que ninguém sabia explicar, mas realmente ela tinha sentido e tinha noção do que ela estava fazendo. Após uma longa conversa com Delfim, esse imperador, que até hoje ninguém sabe, pessoal, assim, nos livros de história não se explica o que necessariamente ela conversou, não tem relatos de como que ela conseguiu convencer esse rei, só que ela disse que eram visões, eram informações que ela só poderia passar para ele, entende? Bom, ela conseguiu convencê-lo de que ela tinha as estratégias e as táticas corretas para passar para esses soldados. Ela conseguiu convencê-lo que a mensagem que ela recebia, digamos que era o direcionamento que esses cavaleiros, que essa equipe de soldados deveria seguir. Bom, ele falou o seguinte, então, eu vou dar uma tropa para você cruzar todo esse território inimigo, chegar até esse local da batalha, só que para isso, olha só, as mulheres não podiam estar naquele ambiente de guerra. Para isso, você vai ter que cortar o cabelo, você vai ter que se parecer como um homem, exatamente, cortar o cabelo ali curtinho como se fosse um homem, utilizar minhas armaduras, utilizar roupa de homem e se passar como se fosse entre eles. Que papo é esse, Willis? E foi assim que ela fez, pessoal, cruzou todo o território inimigo, chegou exatamente até essa região e ela foi, detalhe aqui, tá? Ela foi muito apoiada pela igreja. Nesse momento, pessoal, a nossa Joana d'Arc, ela era muito conhecida ali até como uma donzela, tá? Ela tinha bastante proximidade com a igreja, com as orações, ela era bastante devota, né, da igreja, de alguns santos. Então, assim, ela tinha, digamos que uma certa proximidade, né? Ela era bem vista pela igreja. Ah, digamos que a igreja olhava para ela e falava, a gente gosta de você porque você segue aqui, então a gente também vai te apoiar durante essa passagem, durante essa guerra, ok? Ah, detalhe importante, olha só. Os franceses acreditavam que, digamos, ela tinha realmente mensagens de Deus, porque naquele momento que a igreja tinha bastante poder, para toda a sociedade, né, para toda a França, Deus está do nosso lado. Mas também para a Inglaterra, Deus está do lado deles. Então, quando surgiu ali a Joana d'Arc, todo mundo olhou para ela e falou, escuta, será que essa menina é uma heresia ou se realmente ela é a mensageira? O que afinal de contas ela é? Tanto que quando ali, né, ela foi cortar o cabelo, se vestir de homem, enfim, para cruzar, né, o território inimigo, chegar até a cidade de Orleans, que nesse momento a batalha estava sendo lá, a igreja foi analisar se ela era bruxa e qual que era a condição para analisar se ela era bruxa ou não. Tinha que verificar se ela era virgem ou não, exatamente isso. E aí identificou que ela era virgem, então ela não é bruxa, ok? E nesse momento, pessoal, é por isso que tem tanto essa questão histórica, né, esse mito aí, se ela era bruxa ou não. Na realidade, ela foi considerada uma heroína para a França, porque ela ajudou a França, né? E ela foi considerada uma bruxa para os ingleses, porque, obviamente, as mensagens dela vai dar bom lá na frente. Segura aí que eu já chego lá. Voltando aqui para os nossos fatos históricos da construção da nossa Joana d'Arc. Então, ela cruzou o território inimigo mais uma vez, chegou até a cidade de Orleans, ali já tinha a aprovação da igreja, já tinha a aprovação do Delfim, já estava ali vestida, olha, de homem ela chegou com porte-estandarte, ela chegou com bandeira, ela chegou com toda a vestimenta de um soldado, entende? Chegou ali com toda a pompa, com toda a imagem, e exatamente como mostra o filme, assim, ela direcionava as tropas, ela chegou direcionando durante 8, 9 dias todas as estratégias que esses combatentes deveriam utilizar contra a Inglaterra. Foram 9, 8 dias muito difíceis, muito sangrentos, mas deu bom para a França, exatamente. França conquistou o território de Orleans e colocou a Inglaterra para correr. Deu ruim para a Inglaterra. Inglaterra teve que recuar
seu contingente de soldados. E aí quem foi coroado lá em Orleans? Delfim. Ele foi coroado como Carlos VII. Isso porque ele era uma dinastia, né? Carlos I, Carlos II, Carlos III, enfim. E ele foi coroado como Carlos VII, tá? Então já era. Nesse momento, imagine, né? Ali foi o maior momento da nossa Joana d'Arc, porque ela ficou como heroína nacional. Foi justamente nesse momento em que, digamos, a França estava quase para perder a guerra. Ela estava justamente, Orleans era uma cidade muito importante economicamente para os feudos, entende? Então, se eles perdessem aquelas terras e aquela região que historicamente sempre esteve na mão de França, ia dar ruim para a França. Então, digamos que foi um momento crucial, entende? Se perdesse ali, era provável que perderia o restante da guerra. Mas como ganhou ali, ela ficou como heroína. Foi nesse momento que ela teve a coroação do Carlos e ela foi vangloriada pela igreja, pela população. Agora todo mundo conhecia quem era Joana d'Arc. Bom, nesse momento que inglês caiu fora, imagine, inglês estava pé da vida, pessoal. Como assim? Como assim uma mulher que direciona, porque agora já sabiam, né? Uma mulher que direciona as tropas, ela conseguiu dar estratégias, dar as táticas aqui para eles alcançarem o poder? Então, imagina, veio toda aquela retaguarda da Inglaterra e foi para cima de Orleans. E nesse momento foram para a Batalha de Reims, exatamente. Ali em Orleans já não podiam mais tomar conta, né? Então toda aquela retaguarda saiu também de Orleans e foi para a Batalha de Reims. E lá foi também a nossa Joana d'Arc direcionar novamente essas tropas, tá? Só que nesse momento, olha só, digamos que nesse momento Reims não tinha tanto contingente, não estava bem das pernas, não estava bem politicamente, então Inglaterra venceu. Nesse momento deu bom para Inglaterra, derrotou a maioria dos soldados, tinham que voltar para Orleans, tinham que, digamos, né, dar espaço. Inglaterra chegou e capturou quem? Capturou Joana d'Arc. Não sabia. Exatamente. Quando capturaram ela, pessoal, ficaram ali quase um ano só com julgamento ali, a Santa Inquisição, agora a Igreja da Inglaterra, ok? Santa Inquisição com ela, questionando, querendo saber quais foram as orientações que ela deu para Delfim. Lembra aquele momento que eles conversaram lá? O que foi de tão importante que ela tinha conversado com ele? E ela não dialogou, ela não abriu espaço. Bom, não demorou muito, né? A gente sabe como é que era ali, digamos, a Santa Inquisição nesse período. Ela foi queimada viva em praça pública. Meu Deus. Exatamente. Foi queimada mais de uma vez, tanto que ficou só em cinzas e jogaram as cinzas dela ali no mar, né? Bom, retornando aqui agora. Depois desse momento, aí sim, passado alguns anos, ela foi canonizada. Lembra que ela tinha uma proximidade, umas práticas religiosas, ela era muito próxima da igreja, ela era muito devota, então ela foi canonizada pelo Papa Calixto, o mesmo Papa que falou, porque agora era o Papa, né, da França, né? O mesmo Papa que falou assim, escuta, todo aquele julgamento que teve dela lá anos atrás, eu estou aqui anulando, eu estou aqui revogando, não há nada contra ela. Na realidade, ela foi injustamente crucificada, porque detalhe, tá? Qual foi o ponto principal que a Igreja da Inglaterra utilizou para colocar ela na Santa Inquisição? Porque ela tinha utilizado de falsa identidade, ela tinha se passado por homem, e é um crime a questão de falsa identidade. Só que aí, qual foi o argumento da Igreja da França, né, do Papa Calixto? Ele falou o seguinte, isso foi por um bom motivo, ela defendeu seu povo. Quem é que não defenderia seu povo nesse momento? Ela teve o apoio da igreja, essa mulher é uma santa, ela teve visões, ela teve mensagens divinas. Como assim você somente vai olhar por esse ponto da identidade? Era a única forma. Afinal de contas, as mulheres não podiam participar da guerra. Enfim, e teve, digamos, uma grande comoção e ela foi anulado e, como eu te falei, canonizada. Nesse momento aí sim que ela virou uma heroína nacional e conhecida de forma mundial.
Detalhe aqui, tá, pessoal? A Joana d'Arc era bastante conhecida pela sua educação, pela sua inteligência, pela sua boa postura e pela sua calma. Ela era bastante, digamos, diplomática ali na conversa, tanto que ela conseguiu convencer os escudeiros, convencer a família, convencer o Delfim, que depois se tornou o Carlos VII, e ainda ali, quando ela estava na Santa Inquisição, em nenhum momento ela blasfemou contra a França. Ela, ao contrário, ela sempre defendia e nunca entregava nada do que ela sabe, dos segredos ali, das táticas, enfim, das estratégias. Ela sempre teve bastante diplomacia e bastante segurança nisso. O mais importante aqui também que eu quero colocar para você, a Joana d'Arc, que você pode utilizar na sua redação, tá? A Joana d'Arc acabou transformando o que seria ali apenas uma guerra de dinastia, sabe? De passar da mão de uma pessoa para outra, o poder, que naquele momento era uma dinastia, né? Apenas uma guerra dinástica, ela transformou ali numa guerra política e nacional. Isso, agora, quem defendia ela, quem se identificava com ela, não era só o reino de Borgonha, não era só o pessoal de Orleans ou o pessoal de Reims, era toda a França. Ela fez uma comoção nacional e uma identidade. Inclusive, ela é uma das poucas mulheres que leva ali como uma identidade de heroína nacional, né? Um símbolo que representa toda uma nação e justamente num momento em que a sociedade era bastante machista. Ou seja, agora aquela análise, tá? Te contei toda a historinha para você entender, mas aquela análise que você pode levar aí para sua redação. Primeiro, pessoal, ela teve representatividade, porque ela não era da elite, ela era camponesa, lembra que ela trabalhava no campo, trabalhava na zona rural. Então ela teve representatividade. Ela foi uma questão, levantou uma bandeira de minoria social. Ela levantou também a bandeira daquela questão do misticismo, né? Que sempre há a ideia do anti-julgamento, né? Primeiro colocaram ela como uma doente, esquizofrenia ou epilepsia, mas nunca deram a chance dela provar, tanto que eu te falei, aos 13 aos 16 anos, ela sempre teve visões e ficou tentando, né? Persistindo aí, digamos, passar essa mensagem e ajudar a defender a França, tá? Outro ponto aqui, se a mensagem dela, se o direcionamento dela sempre foi bastante estratégico, porque alguns livros falam que ela chegou a pegar em espada, chegou a ser ferida, chegou a guerrear, outros livros falam que não, que ela apenas direcionava essas tropas e dava as orientações e acompanhava durante toda a guerra. Mas o fato é que ela era bastante inteligente. Todo esse levante durante um momento, e foi o nome ali de um direcionador, né? Foi dela, não foi de nenhum outro guerreiro ou combatente ou por aí, ou até mesmo do Carlos. Ele é um personagem esquecido nesse período da história. Você conhece muito mais a Joana d'Arc quando se fala de 100 anos, Guerra dos 100 anos, do que o Delfim, que depois foi coroado como Carlos VII, tá? E por último, não menos importante, você deve considerar a ideia nacional, a ideia das pessoas se identificarem com ela, a ideia de ela unir esse povo todos num sentimento. Como eu te falei agora, não tinha mais povos de regiões. Todos ali, principalmente depois do momento que ela foi canonizada, todos ali tiveram que se render à ideia de que ela realmente foi um personagem muito importante e crucial para defender a França nesse momento. E claro, né, se a gente está falando de Idade Média, que a igreja tem muito poder, a igreja se rendeu a ela. A igreja não tinha o que fazer. E olha que a igreja naquele momento ela era bastante patriarcal e bastante, digamos, tradicional. Ela não aceitaria alguém chegar e falar que teria visões, mas a igreja se rendeu para ela. Digamos que ela quebrou padrões, ela quebrou paradigma, ela foi um paradoxo em relação a tudo aquilo. Então, nada melhor como um personagem tão histórico e fato histórico que dá credibilidade para sua redação, sabe? O corretor tá lendo, ele fala, cara, não tem como eu não me render ao argumento desse aluno. É quando você coloca fato histórico, porque contra fatos não há argumentos. Você coloca que a ideia ali não há ponto de vista, há a realidade que aconteceu, ou seja, você tem muito mais chances de tirar aquela nota 1000. Bom, pessoal, você que ficou até aqui, essa aula merece um joinha, não merece? Merece a sua inscrição aqui no canal, né? Imagina um vídeo desse de segunda a sexta-feira, resumidinho, assim, organizado para você num clique terminar a minha aula e sair prontinho, cheio de ideias ali, digamos, o cérebro fritando para você criar a sua redação. Por hoje é isso, muito obrigada pela sua atenção, espero mesmo ter colaborado contigo. Deixa um comentário aqui qual outro conteúdo você gostaria que eu abordasse e, claro, passa esse vídeo para aquele amigo, para aquela amiga que você sabe que estava preocupado com o conteúdo, sabe que estava preocupado com a matéria, então passa para ele que eu tenho certeza que ele vai te agradecer. Obrigada por hoje, vai lá, gabarita essa redação.